pedir. A Bíblia diz: tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de falar assim: Senhor, nessa nota aqui, está meio difícil para mim, me dá uma forcinha aí. Ele vai te dar, Ele vai te conceder. Amém? Então, no livro de Salmos, capítulo de número 150, está escrito assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adulfe e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Entendeu? Você já entendeu que quando você está ministrando o seu instrumento, né, e ministrando para a igreja, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Porque quando nós vemos esse salmo aqui, nós vemos Deus exortando toda criatura a louvar ao Senhor. Mas aqui Deus mostra como nós deveríamos louvar ao Senhor através da música. Então ele cita aqui alguns instrumentos: saltério, harpa, adulfe, que são os tambores. Então ele dá a oportunidade. E quando ele te dá essa oportunidade de você louvar ao Senhor com o instrumento que você tem, né, no caso do Kennedy, que usa bateria, outros aqui, outros instrumentos, tudo isso é para que pessoas sejam alcançadas. Eu já vi dentro de hospitais as pessoas cantando hinos, né, para que as pessoas fossem curadas. Eu já vi igreja está sendo ministrado aqui orquestra, e quem está louvando em espírito e em verdade, e pessoas serem, não é comoção, não é serem aquela coisa sentimental assim de fiquei tão feliz, não. É para ir no mais profundo da alma daquele ser, daquela pessoa. E esse louvor que é ministrado, ele tem capacidade para isso, porque biblicamente Deus falou: louvai-o com toda a sorte desses instrumentos que estão aqui. Para quê? Por que ele fala isso? Porque sinal que pessoas serão alcançadas. E quando pessoas são alcançadas, automaticamente você começa a passar por algumas lutas que é para não aprender. Às vezes até errar uma nota, mas você está ali, mas as vidas estão sendo alcançadas. Se colocar uma pessoa aqui louvando com violão, Deus vai fazer a mesma coisa que faz quando tem uma orquestra. Porque ele está louvando e ministrando, ele vai fazer a mesma coisa. Mas o número de pessoas agora ministrando, cada um com seus instrumentos, a sonoridade é outra. A sonoridade é outra. Lá na rua, lá embaixo, a orquestra tocar. Na rua de lá, lá no canto, ouvir. Nós não sabemos quem está lá. Esse conjunto aqui não foi um propósito do Kennedy. Essa orquestra é um propósito de Deus, não só para a igreja, para a sua vida, para toda a sua família, como para todas as pessoas que estão ao nosso redor. O vizinho aqui embaixo, eu tenho certeza que quando a orquestra começa a tocar aqui, ele sente alguma coisa. Por mais duro que ele esteja, ele fala assim: começou o culto. Agora eu quero me referir a você. Você acha que com tudo que você está fazendo, isso aí vai ficar assim... não, está fazendo por fazer? Tem bênção para você. Tem bênção para você. Eu vou falar de uma bênção. Eu não sei o que o moço é. Com certeza ele deve ser um profissional mais exímio. Né? Com certeza. Né? Ele veio aqui para trazer uma palestra, alguma coisa, mas você não vai ficar só nessa questão do sax, do trompete, ou da bateria, não. Você não vai ficar só isso. Deus quer mais.
Um dia você pode ser professor, um dia você pode fazer uma reunião, e enfim, você está entendendo que não é só isso que Deus quer. E existem oportunidades que Deus abriu a porta, escancarou, está dando oportunidade, e a pessoa fica, ai, não avança de jeito nenhum. E Deus está falando, louvai ao Senhor com aquilo que está nas suas mãos, adore a Ele. E Deus, Ele não gosta que a obra, nesse caso aqui, e também em outros casos, seja feita de forma relaxada, de qualquer maneira. A Bíblia diz que ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Não, Ele quer as coisas com perfeição. Porque se Ele te fez perfeito, por que Ele não pode receber um louvor perfeito? Que primeiro você adora ao Senhor, segundo a igreja é alcançada. Então, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Eu recebi a oportunidade para orar, mas Deus falou para eu trazer uma palavra para você. A altura daquilo que é o seu futuro, naquilo que você tem feito para Deus como músico. Aproveita. Você não vai ficar sem respostas. É totalmente diferente quando vocês começam a louvar, começam a adorar, fazer o esforço, usar do ar que está dentro dos seus pulmões e pôr para fora, quando a igreja está lá sentada. É totalmente diferente. Um dia você sai daí, vai lá fora, fica ali fora ouvindo a orquestra para você entender. Porque muitas das vezes aí dentro nós não entendemos, nós estamos só tocando, mas quando nós estamos de fora, a gente fala assim, pô, o negócio está outro. A situação está outra, nem eu estou entendendo que eu estou inserido, eu estou lá dentro, não estou entendendo. Você pode não estar entendendo, mas vidas estão sendo alcançadas sim. E o propósito aqui, irmãos, não é ganhar dinheiro, não é ser rico, não é nada disso. O propósito aqui é que vidas estão sendo alcançadas. E Deus falou, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas e assim por diante. Por quê? Vai fazer um efeito. Vai surtir um efeito sonoro, coisa linda, coisa tremenda. Continua nessa pegada, que Deus vai fazer coisas grandes. Deus está apenas começando. Ele está apenas começando. Amém? Aí mesmo assentado, por causa do seu instrumento, curva a tua cabeça, nós vamos estar orando, em nome de Jesus. E agradecer a Deus, irmãos. Nós temos motivo de sobra para agradecer. Eu não vou pedir nada a Deus, porque Ele já tem nos dado tudo, mas nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer por esse momento. É mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite, Senhor, nessa tarde, ó Pai. É mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para que possamos entender que o que nós estamos fazendo, biblicamente nos mostra que nós podemos fazer de conformidade com aquilo que o Senhor quer, para que vidas sejam alcançadas. Por isso nós estamos aqui Te agradecendo nessa noite, por esse momento, pela Tua presença, por nos ajudar, Senhor Deus, até mesmo para comprar o instrumento, providenciar, Senhor Deus, tudo que nós estamos precisando, para que vidas entendam que existe um Deus, que mesmo através da música, Senhor, elas podem ser curadas. Muito obrigado nesta tarde, obrigado pela vida do irmão Kennedy, obrigado pelos visitantes que estão aqui. Meu Pai querido, eu tenho certeza absoluta que coisas maiores, meu Pai, estão para acontecer no meio daqueles que se interessam em fazer as coisas para o Senhor com perfeição, Senhor, com perfeição. E que para ser perfeito precisa deixar o Senhor aperfeiçoar a cada um através do Teu Espírito
que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. E quando o Senhor mora na nossa vida, quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós nos aperfeiçoamos a cada dia que passa, em tudo que nós fazemos, para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém? Antes de mais nada, antes de começar oficialmente a minha fala, meu Instagram, @max.feitosa.sax. Tirou foto, filmou, me marca lá. Vai ser uma honra repostar e compartilhar esse momento que eu estou aqui com vocês. Então, primeiramente, quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Me apresentar, sou Max Feitosa, sou nascido e criado no berço da igreja, Assembleia de Deus. Sou filho do pastor Marcos Feitosa, atualmente vice-presidente do campo da Assembleia de Deus do Alcântara. Sou profissional desde os 17 para 18 anos de idade, trabalhando em orquestras, contratado. A Orquestra Municipal de São Gonçalo foi o meu primeiro trabalho. Desde lá nunca fiquei desempregado, não fiquei sem trabalhar. Comecei a estudar com 15 para 16 anos de idade, bem velhinho, tá? Para música, para onde já cheguei, onde consegui chegar é considerado bem velho. Concursado na Guarda Municipal de São Gonçalo com 21 anos de idade. Estou falando tudo isso aqui porque vai ter o contexto dentro da minha fala. Formado em licenciatura musical, pós-graduado em arte, tá? Professor de boa parte aqui do pessoal do sax, ou acho que é a maioria que está aqui hoje, né? Todo mundo, eu acho, né? Fabiana. Então, galera, eu vim aqui contar um pouco da minha experiência, principalmente na casa do Senhor. Tenho, graças a Deus, uma experiência bem grande em obras que Deus trabalhou na minha vida. Sendo novo, com 32 anos de idade, já passei por muitas coisas, que graças a Deus eu tenho uma intimidade muito grande com o nosso Senhor, né? Que me fez passar por provações, ser vitorioso, crescer profissionalmente numa área que para o meio evangélico é difícil você representar o caráter de Deus aonde quer que você esteja. Então, eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui, fruto de um trabalho ao longo dos anos, conquistando um espaço no meio musical, conquistando a confiança das pessoas que são líderes. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Então, Kennedy me falou alguns assuntos que era interessante eu abordar aqui. Eu não literalmente preparei um contexto, uma ordem cronológica, mas eu vou passar aquilo que eu acho mais importante, principalmente no contexto orquestra, tá? E o primeiro tema que eu queria abordar aqui seria o legado, basicamente que o irmão abordou aqui. A responsabilidade de vocês é a orquestra pioneira, é a primeira orquestra? Orquestra pioneira, a responsabilidade que vocês têm é enorme. Porque o que nós mais vemos, principalmente em São Gonçalo, que é considerado um celeiro musical, é orquestras sendo criadas e acaba-se aquela geração e o projeto morre. Por que esse projeto morre? É aí onde eu queria iniciar a minha fala, o legado. Aonde vocês querem chegar e o que vocês vão deixar para os que vão vir depois de vocês. A importância de pegar esse instrumento e estudar bem esse instrumento, né? A ponto de realmente, por que não, querer ser um profissional das Forças Armadas, estar lá junto comigo, sendo meu colega de trabalho na guarda, sendo um professor dentro de um colégio, onde nós, como os cristãos, temos sofrido bastante, né? Sendo atacado constantemente sob várias ideologias. Então, por que não vocês que estão começando agora, principalmente os mais jovens que têm tempo para remar e para conquistar isso, por que não vocês conquistarem o mercado que foi criado para nós? Pela experiência que eu tenho de mercado, bom paz,
pela experiência que eu tenho de mercado, eu posso quase que alegar 100% que o mercado brasileiro da música é criado na igreja. Os músicos saem daqui, vão para lá, vão tocar. Entendeu? Quase que 100%. Tá? Porque o maior educador musical do Brasil são as igrejas. Aí está aí a Assembleia, como pioneiro, vem as batistas e vem outras igrejas também investindo nesse setor musical, né? Então, sobre o legado. Pessoal, muito importante vocês aprenderem, dominar esse instrumento aqui, serem bons. E também é muito importante vocês terem a cautela de passar isso para uma outra geração. Entende? Isso é importante. Você passar isso para os mais novos. O Asaf está aqui, vai ter mais tempo que um ou outro aqui para poder aprender bastante, como o Caleb, como os outros que são bem novos. Mas o mais importante aqui já começa com vocês que estão aprendendo. É chegar perto de uma criança que fica toda agitada, toda emocionada quando chega perto de um instrumento e vocês tratar bem aquela criança. Vocês fazer aquela criança tocar no instrumento, ouvir o som, tocar para ela, falar que é interessante estar aqui, estar tocando, participar de um projeto que é para poucos. Fazer música é para poucos. Pegar um instrumento, assoprar esse instrumento, sair um som, vocês tocarem em conjunto, é difícil. Quem toca um saxofone tem que tocar lendo uma partitura, vocês estão fazendo às vezes 10 coisas ao mesmo tempo. Então isso não é para qualquer um. E para uma criança, para um jovem, como tem muitos aqui, esse aqui é um estalo para despertar realmente para virar um servo do Senhor, assim como eu me considero servo do Senhor mesmo, desde quando eu me batizei, foi quando eu falei, agora eu quero ser evangélico, agora eu vou levar isso a sério, né? Porque apesar de ser filho do pastor e na igreja, a gente vai e não entende muito bem porque a gente está na igreja até uma certa idade. Quando a gente pega um instrumento, principalmente os jovens, a gente pega uma responsabilidade com a casa do Senhor, vocês passam realmente a servir ao Senhor de uma forma em que Deus vai gerar experiência, vai gerar responsabilidade, vai gerar frutos, e vocês vão ter um legado na casa do Senhor. Tá? Então, vocês hoje, por favor, guardem isso que eu estou falando, muito importante. Se preocupem em deixar um legado para a próxima geração. Porque se vocês não se preocuparem com isso, daqui a uns 10, 20 anos, vai ser só vocês, daqui a pouco um casa vai morar mais distante, daqui a pouco um passa no concurso, vai para um outro estado, né? Daqui a pouco o Kennedy já está muitos anos de frente de várias orquestras, vai querer descansar, vai querer dar lugar para outro. E se o Rony não se preparar, ele não vai poder nunca ajudar o Kennedy. Entende? Se o Asaf não considerar tudo que o seu pai está fazendo para te dar um instrumento de melhor qualidade, para te dar uma palheta que é caro, para te dar uma boquilha que é caro, se você não levar isso a sério, estudar de verdade, ele vai ficar triste porque ele está fazendo um legado para todo mundo, mas ele quer ser um exemplo para você. E quando você estuda e toca bem seu instrumento, você deixa o coração dele alegre. Olha a responsabilidade disso. Quando você toca lá numa live, junto com seu pai, a sua mãe lá te assistindo, eles ficam alegres. Agora imagine você de branco fardado, numa Forças Armadas. Imagina o João, que já trabalha, se esforça para ter o dinheirinho dele, fardado, o orgulho que você é para o seu pai, ele te abraçando lá, na formatura. Imagina vocês meninas, que o mercado é tão escasso, teoricamente, porque vocês deixam, fardado de branco, na formatura, como é que é ficar o pai e a mãe de vocês, o pai de vocês que paga aula para vocês duas, é caro, não é barato, entende? Então, o legado que vocês vão deixar para quem vem depois é o mais importante, eu considero o mais importante, por quê? Minha experiência, eu cheguei a montar uma orquestra na primeira igreja que o meu pai dirigiu quando voltou para o campo do Alcântara. Essa orquestra, ela ficou de pé durante 8 anos, sendo que chegou um momento que eu precisava investir na minha carreira, tentei o máximo possível criar um legado, deixei uma orquestra pronta, fui tocar minha vida profissional.
Nenhum músico se preocupou em, poxa, uma hora o Kennedy não vai estar aqui com a gente. Deus vai precisar dele em outro lugar. Uma hora o Rony vai precisar estar aqui regendo. Ninguém se preocupou com isso. E aquele legado que a gente... É uma batalha, né? Começar do zero. Até vocês começarem a tocar, teoria musical. Pega o instrumento. É aquele som de barca. Bó, si bemol. Não sai o si bemol. O instrumento vazando. Isso que vocês têm instrumentos bons. Quando eu comecei, os instrumentos era... Você tocava uma nota, a outra nota caía a chave. Você soprava, daqui a pouco a boquilha parecia que ia quebrar na sua boca. Na época, na nossa época, era mais difícil, né? Amarrado de elástico, de tudo soldado, colado super bond, tudo que você nem imagina. A gente é mais difícil, porque na época não tinha essa questão da industrialização, chego no Brasil, muito instrumento de várias marcas, paleta de várias marcas. A gente não tinha isso na nossa época, né? Então a responsabilidade do legado, na minha igreja, felizmente, aquele projeto acabou. Os instrumentos, a ponto de meu primeiro tenor que eu comecei, eu cheguei na sala, peguei o tenor, tinha um ninho de formiga dentro do tenor. Olha só que pecado. Ninho de formiga dentro do tenor. Tenor que teve uma história comigo, que eu comecei com ele, que ninguém acreditava às vezes em mim, que eu ia chegar tão longe. O meu aluno e colega, Tiago Matos, que veio comigo, veio falando, ele foi no luthier, Leandro falou, poxa, quem acreditar que aquele garoto franzino, cheio de vergonha, um dia se tornar o Max Feitosa? Entende? Eu começando com o instrumento todo ruim, eu poderia ter desanimado por diversas situações, porque o instrumento estava ruim várias vezes. Todos nós passamos por essa situação, né? Quem não passa? Mas hoje, muitos aqui estão vivendo um mar de rosas. Esses instrumentos, a Zaf, então, pode nem reclamar. Dá glória a Deus, ajoelha aí todo dia, porque o seu instrumento aí, todo mundo queria ter. Né? Galera, legado, se preocupe com isso, se preocupe com os mais novos. Quando chegar uma criancinha, pelo amor de Deus, não faz isso. Chegou uma criancinha, parece que está incomodando, parece que aquela criancinha que é a mais agitada, que fica aqui, pula, vai para a bateria, daqui a pouco está no teclado, daqui a pouco pega o baixo, arrebenta a corda da guitarra. Mas é essa criancinha que vai ser o próximo a estar aqui tocando. E vocês vão querer que ela esteja aqui tocando, porque imagine a orquestra sem a base. Entende? Ó, o pessoal que tem mais responsabilidade aqui, esses pessoal que está aí atrás. Pessoal do bocal. Está se tornando raro. Trombone, tem algum trombonista aí? Olha só o que eu estou falando. Né? Trompete, trombone, pelo amor de Deus. Você, acho que você toca trompete também? Só tem ele, trompetista? E ele, né? Quem é? Tinha um que eu vim aqui uma vez? Ah, tá. Então, responsabilidade demais. Você levantar e fazer aquele melhor solo, autor da minha fé, lá no coqueiro, raridade, né? Aquele cara que dá um algodão. Mas olha só, coisa importante, eu vou para um outro momento aqui agora. Parte técnica. A gente ir para a parte técnica. Tocar bem o instrumento. A sua responsabilidade é tão grande que você não pode esperar mais tempo. Tem que ir buscar um professor. Acaba de fazer aula com o Kennedy. Busca um professor, se aperfeiçoa, porque quem é um trompetista que quando alguém pensa, trompetista em Cachoeira de Macacu, quantos são? Quem é? José. Outro? Mais um. Que se destaca aí no Brasil. Não. Saiu de Cachoeira. É isso que eu estou falando. Não se limite a cachoeiras. Tá? Então você tem uma responsabilidade. Não corra, pelo amor de Deus. Não corra nos solos. Ó, o que me fez chegar até aqui hoje foi, na idade que eu comecei. Quem tem 15 anos aí? Tem alguém com 15 anos? 15 anos, mais nova, né? Você daqui a pouco chega. Não corria de nenhum solo. Eu fazia questão de errar. Errava com vontade. Ia para o super agudo e pum, na nota errada. Que maravilha. Nota errada. Errava com vontade, mas não fugia de nenhum solo. 18 anos de idade, não sabia improvisar. Eu era corajoso, no meio de músico que tocava para tudo quanto é tipo de cantor, vocês nem imaginam. No Brasil, músicos, né, a Orquestra de São Gonçalo naquela época, eram os melhores músicos que tinha no Brasil. Foi a minha escola. Não tinha vergonha de chegar lá, eu ficava assim olhando para o maestro.
eu. Todo mundo improvisando, todo mundo, eu. Quando eu chegava lá, eu já estava novo, né, adolescente, com muito empolgado, muita adrenalina. Chegava para tocar aquela loucura, todo mundo. Faz para mim era mais.